A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e vou estar com vocês hoje comentando a respeito da lição de número 7 desse terceiro trimestre da CPAD. E é com muito prazer que nós vamos trabalhar juntos um tema muito especial. Vença a preguiça. Esse é o tema da aula de hoje, lição de número 7, baseado aí no texto de Provérbios. E nós esperamos que Deus em Cristo possa falar com você poderosamente, sim, em nome do Senhor Jesus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa aí o likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. Aproveita também, gente boa, deixa aí o teu comentário e é claro que eu quero te agradecer, coloca aí hashtag Glória a Deus. A gente está comentando por aqui as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem muita coisa boa aqui no canal, você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. Segue a gente no nosso Instagram, tá aqui o endereço. E é claro que a gente está preparando esse material todo especial para você. A CPAD já lançou o quarto trimestre e muito em breve a gente vai estar por aqui comentando essas lições contigo. Então vamos que vamos estudar a palavra de Deus juntos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7, vença a preguiça. E é claro que essa lição tem base no texto de Provérbios. Esse texto, que boa parte dele foi escrito por Salomão. E a gente percebe exatamente esse tema sendo tratado em detalhes por Salomão. E esse tema é muito importante e aparece no texto de Provérbios. Nós temos alguns versículos como base para estudarmos a aula de hoje. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11. Por favor, faça essa leitura com os teus alunos em casa. E também Provérbios 10, versículo 4 ao 5. Você vai perceber que esses textos trazem para a gente essa orientação bíblica a respeito da riqueza de entendermos a palavra de Deus e o que a Bíblia fala sobre esse tema, a preguiça. Estamos analisando um texto de Provérbios e é importante também a gente observar que o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: os males da preguiça. Esse é o primeiro ponto da nossa aula de hoje. E é importante a gente fazer a diferenciação entre um assunto bem interessante. Não é pecado você tirar um tempo de descanso. Você, por exemplo, tem um período de ócio, um período que você tira para relaxar. Não é pecado você fazer isso. O pecado da preguiça surge quando você tem o poder de fazer e não faz. Quando você pode fazer o bem e não exerce esse bem. E a Bíblia trata essa diferença e vale a pena a gente observar isso à luz da palavra de Deus. Isso é tão fantástico que Salomão traz esse tema exatamente no seu texto de Provérbios, demonstrando que o preguiçoso é aquele que fica deitado, em outras palavras, esperando com que tudo aconteça em seu redor, tendo condições de realizar, mas não faz. E aqui nós vamos perceber a riqueza da Escola Bíblica Dominical e a riqueza desse texto para nos incentivarmos a estudar a palavra de Deus diariamente. Isaías 40, versículo 28, você vê a diferença entre o descanso e a preguiça, entre aquele que busca o descanso para poder ter um período de renovar as forças, e nós entendemos que até mesmo na própria prova da criação, no texto de Gênesis, nós percebemos que durante 6 dias Deus trabalhou e no 7º ele descansou. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Se você quiser fazer essa leitura para trazer essa diferença para os teus alunos, vai ser muito importante em sala de aula. E você olha para a Bíblia, você percebe que Deus deixou claro a importância do descanso. Porque quando nós não tiramos um período para o ócio, para o descanso, podemos adoecer. Podemos, por exemplo, ter sérios problemas de estresse. Mas quando você entende a diferença do descanso e da preguiça, a preguiça é aquele momento em que a pessoa tem condição de fazer e não faz, por vontade própria, por escolha pessoal. E o texto de Provérbios, capítulo 6, versículo 11, você percebe Salomão traçando essas questões, trazendo para a gente metáforas, figuras de linguagem, para que possamos entender
a diferença entre o descanso e a preguiça e como a preguiça é prejudicial para a sua vida espiritual também. No segundo ponto da nossa aula de hoje, nós vamos entender sobre o seguinte argumento: o que favorece a preguiça? Diante disso, a gente vai dividir em alguns subtópicos para você poder trabalhar em sala de aula aqui na classe dos adolescentes. E o primeiro subtópico trata exatamente sobre o que favorece a preguiça. Deixar aquilo que você pode fazer hoje para amanhã. É aquela questão. Tenho condições de fazer hoje, mas não quero, vou deixar para depois, vou empurrando com a barriga. E é exatamente isso aqui que a Bíblia está demonstrando para a gente sobre o que é preguiça, sobre aquilo que favorece. Você tem condições de realizar agora, você tem condições de ajudar alguém, você tem condições de terminar o teu trabalho nesse momento, mas você não termina por má vontade. Isso é prejudicial a você. O segundo subtópico também diz que aquilo que favorece a preguiça também pode ser conhecido como o desânimo. O desânimo também faz parte, é um tentáculo, faz parte da preguiça. É prejudicial à sua vida cristã. Não te ajuda em nada. E na realidade, ele retira as tuas forças. Isso tudo traz para você coisas que não são boas, te afastam daquele propósito real para o qual você foi chamado. E o terceiro subtópico demonstra para a gente aqui no ponto número 2, que também faz parte de favorecer, alimentar a preguiça, o desejo de querer viver apenas do lazer, apenas da curtição. O próprio autor do texto bíblico de Provérbios fala a respeito disso. Provérbios 10, 4 e 5. É aquela pessoa que foge das suas responsabilidades, quer somente curtir a vida. E a Bíblia diz que nós devemos evitar essas ações, esse tipo de irresponsabilidade. É aqui que a gente observa a riqueza do texto bíblico nos ensinando a crescer, a nos tornar verdadeiros cidadãos que exaltem a Deus. O terceiro subtópico, o terceiro ponto da nossa aula de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o exemplo das formigas. É exatamente aqui que em Provérbios capítulo 6, versículos 6 ao 8, que Salomão toma como exemplo as formigas que se previnem, que se organizam, que poupam para poder no inverno então desfrutar do seu trabalho, para poder no inverno então ter um período de descanso, de armazenamento por aquilo que eles trabalharam. E é interessante olhar para isso aqui e entender que esse exemplo de um animal tão pequeno traz uma riqueza espiritual tão profunda, tão maravilhosa para o nosso crescimento em Jesus. E aqui a gente percebe exatamente que a igreja, que a palavra de Deus, que a Bíblia mostra para a gente a importância de ser uma pessoa que tem um período de descanso, mas que não abraça exatamente a preguiça. E para fechar a aula de hoje, no quarto ponto, nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. E o quarto e último ponto, nós vamos trabalhar exatamente sobre a riqueza de como vencer a preguiça. Esse quarto ponto tem para a gente aí alguns subtópicos que vão trazer essa receita, como você pode vencer a preguiça. A primeira está no primeiro subtópico: durma bem. Tenha uma noite de descanso. Durma bem. E é claro que se a gente falar isso para os adolescentes, eles vão dizer: mas eu durmo bem, eu acordo meio-dia. Não estou me referindo a isso. Estou me referindo ao exemplo de dormir bem, ter uma noite tranquila, acordar bem também. Em segundo lugar, que é o nosso segundo subtópico, nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: se alimente bem. Com isso você pode sim vencer a preguiça. Se alimentando bem, não somente das questões e coisas gostosas que você gosta, mas você precisa ter uma boa alimentação também para vencer a preguiça. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: quebre sempre a rotina. Procure ter novas ideias. Quebrar a rotina vai te ajudar exatamente a vencer a preguiça diariamente. Para a gente caminhar mais um pouco, o quarto subtópico aqui do nosso último ponto trata sobre o seguinte assunto: pondere sempre o lugar que você escolhe para realizar as suas tarefas. Se você deseja vencer a rotina, vencer a preguiça, você deve tomar esses cuidados. Isso vai te ajudar a crescer em Jesus. E para fechar a aula de hoje,
Em último lugar, nós vamos destacar para você outro exemplo como você pode vencer a rotina ou a preguiça. Concentre-se naquilo que você está fazendo. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na aula de hoje. Que essa palavra fique no teu coração. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Já alertando a você, estamos nos preparando já para o 4º trimestre. Contamos com vocês aqui na classe dos adolescentes. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.